O PROCON de João Pessoa está alertando o que os consumidores com relação à remarcação de passagens aéreas e terrestres. Mas como, hein? Vamos entender como é que funciona isso com o Rubem Júnior. Explica aí, Rubão. Chama o bonitão, tô de volta, hein? Muito bem, amigos da TV Arapuã. Olha só, muita gente tem dor de cabeça na hora de remarcar as passagens. Por algum motivo tem que ser adiada essa viagem. Ou se o problema foi da empresa que está prestando serviço, são problemas que acontecem geralmente no início do ano. Nós estamos aqui no PROCON do município de João Pessoa para conversar com o secretário adjunto, Júnior Pires, para dar detalhes como é que as pessoas devem se comportar. Em caso do cliente, ele mesmo querer adiar essa viagem, qual é o procedimento a ser feito no caso, por exemplo, pelas vias terrestres? Boa tarde. Boa tarde, Rubens, a todos os telespectadores da Arapuã. É possível, sim. No caso do transporte terrestre, o consumidor ele precisa avisar com antecipação de até 3 horas antes do embarque. Ele solicita esse adiamento ou esse cancelamento e, evidentemente, que o consumidor precisa estar atento ali às cláusulas do contrato de compra, né? Claro que vai ter ali algum pagamento de taxa ou uma multa que, no caso dos transportes terrestres, não pode exceder 20% do valor da passagem. Não excedendo, é legal essa cobrança a mais em caso de remarcação por parte do cliente. Isso também vale para a questão de viagens aéreas? Sim, sim. A questão do transporte aéreo é um pouco diferente. Existe uma legislação específica, existe uma resolução, que é a resolução 400 da ANAC. É importante o consumidor ficar atento, porque o regramento que estava sendo usado na pandemia, ele caducou. Então, volta aquelas regras anteriores, ou seja, o consumidor que agora desejar cancelar ou remarcar a sua passagem também precisa estar atento ao regramento da sua companhia aérea. Ele vai estar sujeito também a pagamento de taxa e multa, né? Evidentemente que isso não pode ser de forma abusiva, mas existem essas regrinhas também de prazo. O consumidor tem até o prazo de 24 horas após a compra para desistir, e aí ele não paga nada, terá o reembolso integral, porém, após esse prazo de 24 horas, será cobrado uma taxa ou multa a depender da companhia aérea, e o consumidor precisa estar atento a isso para não passar perrengue. Agora, ô Júnior, um detalhe que acontece muito são problemas, principalmente com quem compra pacotes, né, com viagens inclusas. Há um problema imenso, quase que recorrente, de atraso, de pessoas que acabam dormindo nos aeroportos sem que as companhias responsáveis deem condições para as pessoas prejudicadas. O que fazer nesse caso? Nesse caso, se o adiamento, o atraso for em decorrência da empresa, né, for por culpa, vamos dizer assim, do fornecedor, aí o consumidor tem alguns direitos, como por exemplo, passou de 1 hora de atraso, é obrigação da companhia aérea ali ou da agência de turismo fornecer internet e telefone para que o consumidor se comunique com os seus familiares. Passou ali de 2 horas, a companhia já precisa ofertar um lanche além da internet e o telefone para o consumidor. Passou de 4 horas de atraso, aí a companhia já precisa providenciar um serviço de hospedagem para que o consumidor possa ali ter um conforto de uma hotelaria para aguardar o seu próximo voo, que foi, repito, adiado por alguma questão do fornecedor e não do consumidor que deu causa ao adiamento. Caso esses benefícios para o consumidor não sejam cumpridos, cabe aí uma ação para que eles possam ser ressarcidos e, consequentemente, né, não ter a perca daquele que foi investido. Cabe o consumidor que se sentir lesado nesse sentido, pode nos procurar aqui no PROCON Municipal de João Pessoa, através do nosso WhatsApp, que é o 98665-0179. A gente vai trabalhar, está pronto para atender o consumidor e trabalhar para resolver o problema dele nesse sentido. Independente do PROCON, o consumidor também pode procurar os seus direitos junto à justiça, constituir advogado, e ele também vai aí poder pleitear uma possível reparação de dano. Obrigado, Júnior. Parabéns aí pelo trabalho aí do PROCON, do município de João Pessoa, sempre em defesa do consumidor. Nós aqui agradecemos e estamos sempre à disposição do consumidor pessoense. Portanto, você que
vai adiar de forma pessoal, já sabe que tem algumas cláusulas a serem respeitadas em relação às empresas. Se for o contrário, se for adiado por motivo da empresa, aí o direito passa a ser totalmente do cliente. Com imagens do Ternoria Ulisses Ferreira, repórter Rubens Júnior Bonitão, para TV Arapuã, Band, sempre o melhor da gente. Chama! A lei é boa, né? O Código de Defesa do Consumidor é muito bom. O problema é executá-lo na hora da muvuca. Tu imagina uma multidão de pessoas no final de ano agora fazer o quê, hein? É complicado, viu? Olha, nós carecemos de uma fiscalização mais forte nos aeroportos, principalmente, né?